Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de ter essa oportunidade de fazer exposição da sua poderosa palavra. Externando aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta grande obra, pastor doutor, pastor Adelino Ribeiro. Fica a minha gratidão, pastor, por respeito e admiração pelo seu ministério. Eu vejo Jesus manifestado na sua vida. Vejo a glória de Deus na sua vida, na vida da pastora. Deus continue abençoando todos os meus amigos, companheiros que estão na minha retaguarda, que o eterno Deus possa continuar abençoando a todos. Queridos, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Enquanto você está procurando, eu tenho alguns materiais. Eu quero só divulgar aqui uma mensagem que, pela bondade de Deus e a confiabilidade do pastor Elton, do pastor presidente dessa igreja, ministramos no ano passado aqui no trabalho de Pentecostes, onde a glória de Deus se fez presente nesse evento, que é um referencial da cidade de Mauá, em São Paulo. E nós temos aqui essa mensagem falando sobre os 4 sonhos de ano. Mensagem editada, coisa de Deus. Essa mensagem ela já tem rodado alguns estados, viu, pastor Adelino? Amigos têm falado dessa igreja, que igreja linda, que igreja bonita, que igreja avivada. Glória a Deus. Eu falei para eles, olha, é porque essa igreja é viva e tem um pastor vivo. Pastor que preserva a graça do Espírito Santo. Essa foi a pastor Adelino. Aleluia. Mensagem editada do trabalho que Deus realizou aqui neste lugar. Queridos irmãos, se você sentir de Deus e abençoar o nosso ministério, nós temos alguns materiais, histórias bíblicas e mensagem da palavra de Deus. Só aquele que encontrou, por gentileza, digam amém. Amém. Leamos a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e pararam os que levavam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Tome o seu assento, adorando, glorificando a Deus. Queridos irmãos, nesta oportunidade, estamos impactados nesta noite por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado neste lugar, nesta casa de oração. É muito bonito e espetacular o tema desta campanha, que está relacionado sobre o sangue do Cordeiro. E o que me chama a atenção é que o doutor Lucas, o médico Lucas, ele concentra a sua atenção para essa história. Quem é o médico Lucas? Quem é o doutor Lucas? O doutor Lucas é um servo do Senhor que direcionou este evangelho para um público-alvo no seu tempo, que era os gentios, especificamente para os gregos. Lucas
ele conviveu com uma certa parte do ministério do apóstolo Paulo. No livro de Colossenses, Paulo faz menção de Lucas, o meu médico amado. Lucas, no Evangelho Sinótico, os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, é o único que faz menção desta cidade. No capítulo 7, o versículo de número 11, Lucas faz menção de uma cidade por nome de Naim. É muito interessante nós percebermos que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, no Gênesis capítulo 3, do versículo 15, faz menção do Messias. E quando nós lemos todo o Antigo Testamento, e quando observamos o tabernáculo, e observamos os rituais, que é figura do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, trouxe redenção para a humanidade, trouxe vida para a humanidade, aproximou a humanidade do Criador. Agora, o que me chama a atenção é que Lucas vai fazer menção do Cordeiro de Deus. Ora, Jesus, ele vai para a cidade de Naim. Isso me surpreendeu quando estava analisando e pesquisando essa história, porque Jesus, ele já vem de uma jornada. Jesus, ele sai de uma região por nome de Cafarnaum, região litorânea de litoral. E Lucas vai narrar dizendo que ele toma a atitude para ir à cidade de Naim. Lucas vai narrar dizendo que com ele vai uma grande multidão e muitos dos seus discípulos. Isso me chama a atenção. A primeira coisa que eu aprendo aqui é algo interessante, que onde Jesus está, sempre há uma multidão. Agora, o que me chama mais atenção ainda é que Lucas vai narrar dizendo que com Jesus vai os seus discípulos. A palavra discípulo no original grego koiné é talmidim, que significa aprendizes, aqueles que estão na fase de aprendizado, aqueles que estão aprendendo com o mestre. E o que me chama a atenção que muitos dos discípulos, uma multidão de discípulos, acompanhavam Jesus. Mas Lucas narra também dizendo que uma grande multidão acompanha Jesus. Eu percebo aqui pelo menos 3 tipos de pessoas que estão acompanhando Jesus. O primeiro tipo de pessoas que eu percebo nesse texto são pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que precisam de um milagre físico no seu corpo, precisa ser restaurado. Segundo tipo de pessoas que eu percebo aqui são pessoas com vários tipos de problemas psíquicos, problemas familiares, problemas no casamento, problemas no seu trabalho, problemas em todos os aspectos e sentido. Mas o terceiro grupo que eu percebo aqui é o grupo mais interessante, que é o grupo dos curiosos. Quem são os curiosos? Curioso, no seu significado no dicionário, são pessoas que estão observando e querem ver tudo o que está acontecendo. São pessoas que não perdem a oportunidade de ficar observando, vendo o que está se passando ao seu redor. E no tempo de Jesus não era diferente como no contexto atual das nossas vidas e dos nossos dias. Pois o que me chama a atenção é que quando Jesus ele está falando do amor de Deus, a Bíblia nos narra os 4 evangelhos, que a fama dele começa a se espalhar. Pois por onde ele passa, milagres acontecem, cegos enxergam, paralíticos andam, pessoas com todo tipo de enfermidade são libertas, pessoas com lepras são restauradas, pessoas com fluxo de sangue são restauradas,
pessoas pecadoras recebem o perdão de Deus. Agora o que me chama a atenção é que a fama de Jesus começa a se espalhar, e as pessoas começam a ouvir que o Messias, o desejado das nações, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, está anunciando o reino de Deus. E as pessoas ficam curiosas, as pessoas querem ver, as pessoas querem observar se realmente aquilo que ele prega, aquilo que ele fala é verdade. Agora o que me chama a atenção é que eu aprendo algo muito importante com Jesus. A primeira coisa que eu aprendo algo com Jesus é o princípio de autoridade. Princípio de autoridade. E para ser, ou para conquistar o princípio de autoridade, é necessário primeiro três coisas. Três coisas é necessário para ter o princípio de autoridade. Primeira coisa, ter conhecimento da palavra de Deus. É necessário termos conhecimento. O próprio Jesus ensinou para os seus discípulos que muitos erram por não examinar as Escrituras. Oséias disse uma certa vez que o povo foi destruído por falta de conhecimento. É necessário conhecimento. O mais espetacular é que a Bíblia vai narrar dizendo que uma certa vez o Senhor Jesus, ele estava rodeado de doutores, e aqueles doutores eram muito inteligentes, pois a Bíblia diz que Jesus se destacava no meio deles, porque Jesus tinha conhecimento, mas também Jesus tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Agora o que me chama a atenção, que é necessário o cristão ter conhecimento, é o primeiro princípio de autoridade. Segundo princípio de autoridade, é necessário ter convicção. A palavra convicção significa falar com firmeza. A palavra convicção significa falar sem ter medo. A palavra convicção significa falar aquilo que você conhece e aquilo que você tem certeza. Muito bem. Terceira coisa aqui que eu aprendo com Jesus, que é necessário a manifestação do princípio de autoridade, é viver aquilo que se fala. Jesus, ele está entronizado com isso aqui. Ele tem conhecimento, ele fala com convicção e ele fala aquilo que ele vive. Quando ele diz para os discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele estava falando a verdade. Jesus não era hipócrita, não. Aquilo que ele fala é uma verdade. Quando ele diz assim: aprenda comigo, filhos, caminhe comigo, filhos, porque eu vivo aquilo que eu estou pregando. Segura a mão do teu irmão, por gentileza, e diga para ele: quem tem o sangue de Cristo, diga, é verdadeiro. O sangue de Cristo não só nos remiu, só não trouxe vida para a nossa vida, mas o sangue de Cristo nos trouxe as verdades de Deus para o nosso coração. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele era espetacular. Jesus, ele é o Filho de Deus. A palavra Jesus, ela é traduzida para o nosso português, porque quando vamos para o original no grego koiné, significa, ou tem o nome de Jesus, que significa no nosso português Jesus. Jesus, esse Jesus, ele é espetacular. Por que ele é espetacular? Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou, deixou o seu trono de glória, veio como verbo, veio como homem, e com uma simplicidade espetacular. A Bíblia diz que ele falava com preto claro, falava com branco. A Bíblia diz que ele entrava na casa do pecador, mas também entrava na casa do religioso. A Bíblia diz que ele falava com rico, mas também ele falava com pobre. A Bíblia diz, aleluia, que ele curava quem tinha dinheiro, mas também curava aquele que não tinha dinheiro. A Bíblia diz que com Jesus não tinha acepção, com Jesus não tinha, aleluia, discriminação. Oh, que homem tremendo! É por isso que Jesus vai atrair as pessoas. Jesus não vai atrair as pessoas simplesmente porque ele é o Filho de Deus. Jesus não vai atrair as pessoas simplesmente porque ele é um profeta. Jesus não vai atrair simplesmente as pessoas porque ele diz que é o Messias. Jesus vai atrair as pessoas porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Quem tem o sangue,
Jesus é o próprio sangue, mas aqui nós acreditamos que nós temos a marca do sangue. Quem tem a marca do sangue tem unção. Quem tem a marca do sangue tem autoridade. Quem tem a marca do sangue glorifica. Quem tem a marca do sangue ele louva. Quem tem a marca do sangue ele adora. Só que nesta noite veio para adorar, para glorificar, para exaltar. Levanta a tua mão comigo nesta noite, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Preste atenção comigo, por gentileza. O que me chama a atenção é a atitude de Jesus. Preste atenção. Jesus está numa região de Cafarnaum. Ora, para Jesus se deslocar de Cafarnaum até a cidade de Naim, é cerca mais ou menos aproximadamente de 38 quilômetros. Diga comigo, 38 quilômetros. Diga. Ora, irmãos, não é fácil. No tempo de Jesus, não é como nossos dias atuais. Ora, nós temos uma facilidade para nos locomovermos. Sim, é claro, hoje existe algo muito valioso como o avião. É um transporte que nos leva rapidamente para o destino que vamos traçar. Existe também um veículo, existe o carro, é muito veloz. Existe também a moto, é também veloz. Vai também deixar a gente rapidamente no destino que queremos chegar. Só que no tempo de Jesus existia pelo menos 4 tipos de coisas, ou 4 tipos de veículos que podiam ajudar para se locomover de uma cidade para outra. Primeiro, era conhecido como dromedário. O dromedário era um animal, era semelhante, era primo do camelo. Segundo animal era o camelo. Terceiro animal era o jumento. E o quarto era o cavalo. Agora isso me chama a atenção. Jesus não vai se utilizar em nenhum desses animais. O que é que ele vai fazer, pregador? Jesus vai caminhando. Oh, que coisa tremenda. Agora, se para Jesus chegar na cidade de Naim, 38 quilômetros, era necessário ele caminhar pelo menos uma jornada de um dia. Jesus vai saindo pela manhã, e segundo Mateus 1, ele sai por volta de 7 horas da manhã e vai chegar aproximadamente entre 4:30 da tarde, às 16:30, às 15 horas da tarde, justamente no horário que era costume sair velórios. Oh, que coisa interessante. Então Jesus, ele sai de Cafarnaum. Mas por que ele sai de Cafarnaum? Por que é que ele vai para Naim? Sabe por quê? Porque Lucas vai narrar, dizendo que tem uma história crítica, tem uma história que é triste, de uma mulher que perdeu o marido, está levando seu filho para a sepultura. Mas segura a mão do teu irmão, por gentileza. Diga, o sangue do Cordeiro está indo de encontro à vida desta mulher. Diga para ele, diga, aleluia. O sangue está indo de encontro. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante para você. A Bíblia, ela nos traz a informação que nós precisamos como regra de fé para ir para o céu. Mas se queremos alguma coisa a mais, é necessário cavacar, é necessário estudar um pouco mais. Me chama a atenção porque é que Jesus tomou a atitude de ir para a cidade de Naim. Em primeiro lugar, quem foi que falou para Jesus que na cidade de Naim estava acontecendo uma tragédia? Quem foi que falou para Jesus que o negócio na vida da viúva estava estreito? Segura a mão do teu irmão e diga, ninguém falou para Jesus. Diga, não foi a multidão. Diga, não foi os discípulos. Diga, é a essência de Deus nele. Diga, aleluia. É por isso que quando ele entrou no sinédrio, ele pegando o livro segundo escreve Lucas no capítulo 4 e o versículo 18, ele pega o livro da lei onde estava escrito no livro de Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Quem é ungido é Jesus. A Bíblia está recheada e nos diz que o mesmo Jesus é o próprio Deus encarnado, porque ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então eu aprendo uma coisa que cantou Jorge Leal, é que Jesus, mesmo sendo homem, ele não perdeu a sua divindade. Ele ali era onipotente, ele ali era onipresente e ele ali era onisciente. O que o Senhor quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que a multidão não falou para Jesus, os discípulos não falaram para Jesus, mas o Espírito comunicou para Jesus. Mas o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que ninguém comunicou, aleluia, a tua vida, mas ele sabe como você chegou aqui nesta noite, aleluia. E eu tenho
salvação. Ele está vindo aí de contra a tua vida. Quem crê nesta noite que Ele estará aqui neste santuário, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e glorifica a Deus nesta noite. Ninguém contou para Jesus, mas Ele conhece, aleluia. Catuca o teu irmão e diz: você não precisa dizer nada para os teus vizinhos, nem para o teu irmão. Ele conhece o teu coração, aleluia. Antes do pastor Adelino fazer este propósito, Deus já conhecia o coração do pastor Adelino. E deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu vim envolvido nesta noite pela presença do Senhor nosso Deus, com toda a convicção que eu tenho como profeta de Deus, que o pastor Adelino não vai descer à sepultura antes que ele veja este templo preparado para a glória de Deus. Quem acredita, levanta a mão para o céu desta noite. Segura aí, por favor, mão do teu irmão. Segura, aleluia. Deus falou comigo. Você acredita que o pastor Adelino, presidente desta igreja, é o canal de Deus para nossas vidas? Se você crê, diga assim comigo: pastor Adelino, aleluia, recebe saúde nesta noite. É Jesus que está dizendo: pastor Adelino, a igreja tem poder. Na mão da igreja força, na mão da igreja autoridade, tocada por Ele. Então diga comigo: recebe, pastor Adelino, saúde, recebe saúde, porque este propósito que Deus colocou no seu coração vai se realizar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Ninguém contou a história, mas Ele sabe. Agora olhe para cá, preste atenção, não fique com os olhos regalados não. Eu sou assim mesmo, aleluia. É o meu estilo, eu não sou prática, eu não sou cópia. É Deus que me usa desta forma, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto Jesus está caminhando com uma caravana, com uma multidão da alegria, está se projetando a multidão da tristeza. A viúva está chorando, a viúva está pranteando. E sabe o que me chama a atenção? É que a história diz que é necessário, segundo o conceito judeu, que pelo menos a família mais pobre tem que contratar 2 carpideiras e 2 flautistas para tocar. A carpideira são mulheres peritas, mulheres habilidosas, mulheres que choram em velório, mulheres que recebem para chorar. Oh, que profissão terrível é esse! Alguém tem que morrer para ela chorar, alguém tem que morrer para ela sobreviver. Segura a mão do teu irmão e diga: se tem alguém aqui que está sobrevivendo com a derrota de gente, diga: se tem alguém aqui que está sobrevivendo com a derrota do irmão, vai ficar desempregado nesta noite, porque o sangue do Cordeiro está vindo aí, porque Jesus está vindo aí, aleluia. Agora o que me chama a atenção é que as carpideiras cantavam um provérbio, e este provérbio era o nome de Ratiche. E que isso significa, pregador? Elas vinham no meio da multidão cantando: o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida, o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida. Eu imagino Jesus na sua onisciência e onipresença, ouvindo as carpideiras cantando: o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida, o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida. Eu imagino Jesus ouvindo e dizendo: é verdade, vocês estão cantando a verdade, e eu estou indo lá para mudar a situação desta mulher, e eu estou indo lá porque vou mudar a história dela. Eu estou crendo nesta noite, Jesus vai mudar a história de crentes aqui nesta noite. Quem crê que ainda esta semana tem milagre de Deus na tua casa, tem milagre de Deus na tua família, tem milagre de Deus no teu trabalho, quem acredita, levante a mão para o céu para adorar, para adorar, para adorar. Aleluia. Agora eu aprendo algo aqui muito interessante. Nesse espaço de tempo de quase um dia, parece que é uma eternidade para esta viúva. Sabe por quê? Orlando Boy, o comentarista, ele diz o seguinte: que muitos daqueles que estavam naquela multidão solidária, aquela viúva participou um dia do cortejo fúnebre também do marido daquela mulher. Foi uma comoção terrível no meio do povo,
Porque o povo conhecia a lei. Você sabia? Presta atenção aqui, minha irmã. Olhe para cá, meu irmão. Olhe para cá, minhas irmãs. As mulheres do tempo bíblico, especialmente no tempo de Jesus, não gozavam do privilégio que você goza nos dias atuais, conforme está a lei. Porque a lei dizia que a mulher que perde o marido está desprovida dos bens do seu marido. Que coisa interessante. Por quê? Por causa que o povo de Israel muitas das vezes se casava com um estrangeiro, e para não gerar um desconforto no meio da nação, e para que as outras nações se apoderassem da terra de Israel, então a mulher que fosse casada não poderia herdar aquilo do seu marido, salve se ela tivesse um filho homem, que ia herdar os bens do seu marido, os bens do seu pai. Só que morreu o garoto, só que morreu o menino. Então, morrendo o menino, acabou-se a esperança da viúva. Morrendo o menino, acabou-se a alegria da viúva. Morrendo o menino, acabou com o sonho da viúva. Mas segura a mão do teu irmão, por gentileza. Segura a mão do teu irmão, por gentileza, e diz para ele: não acabou. Diga: não acabou. Não, porque a última palavra vem do Senhor. Não acabou. Aleluia. Agora eu imagino alguém olhando para a viúva e dizendo: acabou a história da viúva. Coitada da viúva, perdeu o marido, perdeu o filho, está desamparada. Oh, pobre viúva, vai sepultar o filho. Olha, presta atenção aqui, por gentileza. Você sabia que existem duas palavras que são derivadas do grego para dar nome ao tempo? Existe a primeira palavra, que é cronos. A palavra cronos significa cronologia, que é o tempo em que nós vivemos. Tempo habitual, tempo atual, é milésimo, é segundos, é minutos, é horas, é estações. Esse tempo é o tempo da nossa lógica, esse tempo é o tempo da nossa razão. Mas existe outra palavra que é derivada do grego para dar nome a tempo. O que isso quer dizer? É kairos. E este kairos está relacionado com o Criador. Por quê? Porque kairos é o tempo certo, é o tempo oportuno, é o tempo exato. O tempo da viúva para eles é que acabou. O tempo da viúva para eles é que terminou tudo. Mas o tempo kairos de Deus estava dizendo: calma, porque eu estou vindo aí, calma, porque eu vou mudar a situação, calma. Eita, glória a Deus. Quem crê nesta noite no kairos de Deus? Quem crê no kairos de Deus? O tempo de Deus vai chegar para a tua vida. Satanás queira ou não queira, os demônios queira ou não queira, a situação queira ou não queira, a prova queira ou não queira, o vale queira ou não queira, mas o que Deus tem para a tua vida não é derrota, não é choro. O que Deus tem para a tua vida é vitória no sangue do Cordeiro. Quem crê nesta palavra? Aleluia. Já faz Jesus de encontro essa história. Agora a multidão que vem com Jesus é a multidão do júbilo, é a multidão do sonho realizado, é a multidão da alegria, é a multidão da esperança. A multidão que vem com a viúva é a multidão do choro, é a multidão da desesperança, é a multidão que perdeu o sonho. Aleluia. Mas Jesus Cristo, ele está indo de encontro à situação da viúva. Aleluia. Jesus está indo de encontro à situação. Perceba comigo que há circunstâncias na nossa vida, que há momentos da nossa vida que parece que é o fim, que parece que não tem saída. E para piorar mais ainda, aparecem pessoas pessimistas, pessoas sem revelações de Deus, pessoas sem convicção de Deus, e começa a dizer para a gente: desiste, para, não vai mais, terminou a tua história, você não consegue, você não é capaz, tu és pequeno, tu és pequena. Oh, meu Deus do céu,
mas ainda tem aqueles que é marcado pelo sangue do Cordeiro. Quem é marcado pelo sangue do Cordeiro não desiste, ele acredita. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia em Êxodo, quando Deus levanta Moisés, envia um anjo para ele com aquele propósito, que colocasse o sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte fosse passar, e onde estivesse sangue, o anjo não ia matar o primogênito. E todo hebreu que crê, que acredita, segurou a palavra e colocou, aleluia, um pedaço do sangue, um pouco de sangue no umbral da porta, como quer dizer, aqui tem marca do Cordeiro, aqui tem presença do Cordeiro, aleluia. Só que os egípcios não acreditavam, e quem não acredita fica sem receber, e quem não acredita não leva nada para casa. Mas eu estou pregando nesta noite para uma igreja que crê, para uma igreja que acredita, aleluia, para o povo que confia. Ei, confia no teu líder, rapaz, confia na palavra profética. Você sabia que o pastor Danilo é o anjo da igreja? Ele está numa dimensão maior do que eu e você. Se Deus deu a revelação para ele, ainda que pela tua lógica está dizendo, pastor, a gente não tem recurso para construir esse templo, a gente não tem dinheiro para construir esse templo, mas o Deus que esta igreja serve tem recurso, tem poder. Esta igreja que é, aleluia, quem crê que Deus vai mandar recurso, aleluia, de onde você não espera, quem crê que Deus vai inquietar coração de quem tem para dar para esta obra, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia. Eu vou te dar 30 segundos para ouvir você adorar ao Rei dos Reis e senhores desta noite. Que o sonho já acabou. Alguém está dizendo para você que a tua esperança está sendo ofuscada. Alguém está dizendo para você que você vai viver debaixo de depressão, de choro. Para com isso, meu irmão, isso é só uma fase, isso é só um período. Ele está vindo de encontro à tua situação para mudar a tua história. A multidão que vem com Jesus é uma multidão diferenciada. Quem anda com Jesus tem a marca do sangue. Eita glória! Quem tem a marca do sangue não está isento, não está imune de passar por aflições, de passar, aleluia, por muitos obstáculos. Mas o que o Senhor quer dizer? Quero dizer que ele não fica, aleluia, ele passa, mas ele não fica enganchado, não, ele não fica. Por quê? Porque o Cordeiro pega na mão dele, pega na mão dela e diz: filha, tu não pode, mas eu posso. Filha, tu não consegue, mas eu consigo. Filha, tu não tem, mas eu tenho. É eu que te pego pela tua mão nesta noite. Eu te digo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia, aleluia. Diz para ela e diz: não temas. Diz para ela e não temas. Se tem a marca do sangue, não temas. Se tem a marca do Cordeiro, não temas. Não temas. Mas pastor, a lógica está dizendo, a razão está dizendo, perdido estou, sem rumo estou. Está dizendo é a lógica, está dizendo é a razão. Aleluia. Já pensasse comigo, se quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles olhassem a lógica e a razão, era para ficar deprimido, era para ficar depressivo, era para parar, mas eles não pararam. Aleluia. Eu quero entender o pastor Adelino, que Paulo olhou para Silas e disse: Silas, tem a marca do Cordeiro aí? Tem sangue do Cordeiro aí? Tem. Se tem, vamos cantar. Se tem, vamos orar. Olha o segredo da vitória. Vai orando, vai cantando, vai orando, vai cantando. O que vai acontecer, pregador? Vai vir terremoto, vai balançar tudo, mas não cai
Limiticou, batalha boa, Deus está abrindo porta aqui nesta noite para a igreja passar. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Só quem crê. Levante a mão para o céu. Abra a boca para a água. Segura a mão do teu irmão, diga para ele: calma, meu irmão. Diga: calma, ele está no controle. Parece que não está, mas ele está. Deixa as campideiras cantar. Deixa quem não quiser acreditar, que fique sem acreditar. Mas segura a mão do teu irmão e diga: eu acredito. Jesus está caminhando. Enquanto ele está caminhando de encontro à situação da viúva, que aparentemente pela lei está desamparada, porque já não tem mais um filho, eu imagino Jesus dizendo: não deixo nenhum dos meus desamparado. Deus fiel. Aleluia. Jesus está dizendo: você não está desamparada. Você não está desamparado. Calma, eu estou no controle. Isso é só uma fase, é só um período. Eu estou chegando. Está se desenrolando no velório. As capideiras cantando e os flautistas tocando. E a multidão solidária chorando. Deu-se por volta das 13 horas. Tem que sair um cortejo. Porque nos tempos de Jesus, os cemitérios não eram dentro da cidade como a nossa cultura no Brasil. Pois o judeu tem um cadáver e tudo aquilo que ele está como impuro. Então, os cemitérios tinham que ser do lado de fora. E a multidão está saindo. De repente, Lucas vai narrar dizendo que chegando ele perto da porta da cidade, ele observa o cortejo que está vindo. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele libera uma palavra que me surpreendeu. Ele olha para a viúva e diz: não chores. Segura a mão do teu irmão. Pergunta para ele: por que foi que Jesus falou isso? Efésios capítulo 12, versículo 1. Deus não é Deus dos mortos, Deus dos vivos. Perante Jesus ninguém está morto, está vivo. Primeiro, quando ele vai para a cidade de Naim, ele vai para confrontar a morte. E quando ele olha para aquela situação, ele olha para a mulher e diz para ela: não chores. Na minha tradução está dizendo não chores, mas no original do grego, koiné, está dizendo: pare de chorar. Segura a mão, é uma ordem. Diga: é uma ordem. Jesus está mandando você parar de chorar. Como parar de chorar se a mulher está indo de encontro ao sepultamento do filho? Jesus está brincando com o sentimento humano? Não. Jesus é lindo. Ela não conhece quem fala com ela tem o dom da vida. E Jesus está confrontando a morte, está dizendo: pare de chorar, porque isso é sentimento humano. É natural, quando perdemos um ente querido, chorarmos, prantearmos. Mas Jesus não tem esse sentimento. Ele é Deus. Então ele disse: pare de chorar. Por quê? Porque o mesmo Lucas vai narrar dizendo que ele se moveu de íntima compaixão por ela. A palavra compaixão no latim, comparecenai, significa
o sofrimento de ontem. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Quando a Bíblia diz que ele estava se movendo de íntima compaixão, Jesus estava dizendo: cheguei para aliviar a tua situação. Segura o teu irmão e diz: olha, Jesus está vindo aí para aliviar a tua situação. Você já sentiu isso? Que às vezes estamos no meio da multidão, mas parece que estamos só? Só Ele para aliviar a nossa situação. Ele é lindo, aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Ele disse: pare de chorar, porque Ele estava movido de íntima compaixão por ela, Lucas vai narrar dizendo que Ele tocou no esquife. Diga para sua irmã: o esquife não é o defunto, diga. O esquife era o caixão, que era um caixote, que não era como nos dias mais evoluído, que era o defunto amarrado em um pano, pelo pedaço de madeira. Mas quando Jesus ele toca no esquife, pela lei, ele estava imundo e impuro. Mas diga para teu irmão aí que, por gentileza, tudo aquilo que ele toca, em vez de contaminar ele, fica restaurado. Nem deu tempo, porque a Bíblia diz que todos pararam. Os 4 rapazes, os 4 homens que levavam o defunto pararam. E eu imagino o pastor Adelino, o sumo sacerdote, porque a lei dizia o seguinte: o sumo sacerdote, ele tinha que ir no raio de 12 metros de distância do defunto do cortejo, para não se contaminar. Agora imagino que quando Jesus tocou no esquife, que todos pararam na expectativa. Imagino que muitos ali para reclamar e murmurar e dizer que o Messias estava imundo, mas não deu tempo. Eu imagino o sacerdote gritando: quem foi que mandou parar o cortejo? Não pode, porque a autoridade aqui sou eu. Aí eu imagino entre os discípulos, quem sabe foi Pedro, né? Quem sabe foi ele, que era o mais introvertido do meio deles, e gritou longe: calma, sumo sacerdote, porque aqui tem um que é maior do que você. Tem um aqui que tem autoridade. Esse é o cordeiro. Esse é o que vai derramar o sangue. Oh meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Aí quando Jesus tocou, que não deu nem tempo deles reclamarem, de murmurarem, a Bíblia diz que Jesus vai dizer o seguinte: jovem, aleluia, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Imagine comigo aquela cena, aquele rapaz, aquele jovem saindo daquele estado de morte física, o espírito de vida entrando nele, e ele se levantando, começando a falar. Jesus entrega para sua mãe dizendo: eu entendo muito bem, olha aqui, chegou alívio para a tua situação, chegou vitória para a tua casa, aleluia. Mas você sabia que a história nos diz que nessas alturas já tinha sido contratado o coveiro? Quem é o coveiro? O coveiro é o responsável pelo cemitério. Quem é o coveiro? É aquele que vai abrir cova, vai tirar terra, vai esperar chegar o cortejo defunto para jogar terra e sepultar. Aleluia. Fazendo uma analogia com este coveiro representa Satanás. Aleluia. O evangelista João, no capítulo de número 10, o versículo 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim, e com meu sangue vim para dar vida, vida com abundância. Deixa eu dizer uma coisa: o coveiro está querendo abrir a cova, o coveiro está querendo colocar terra. Fazendo analogia, o coveiro é Satanás. Aleluia. Ele abriu a cova, ele está com a pá na mão para jogar terra na tua vitória. Mas o cordeiro está vindo aí, Jesus está vindo aí. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que
mensageiro na porta do cemitério olhou para o coveiro e disse para ele: ei, fecha a cova. Pode fechar a cova. Pode pegar a tua pá e fechar a cova. Como é que é, meu filho? Eu preciso receber um denário, que era a moeda do dia daquele tempo. Para receber um denário, que era uma moeda que valia um dia de trabalho, eu preciso receber o meu denário. Aleluia, ele vai receber. Por quê? Porque chegou um homem e mudou a situação da viúva. Aleluia. Só para você entender que eu concluo aqui neste momento: se a viúva sepulta o filho, ela sepulta três coisas. Quando Jesus ressuscita o filho, Jesus ressuscita três coisas na vida da viúva. A primeira coisa, Jesus ressuscita o sonho. Quem disse que ela não sonhava um dia ter uma nora, ter neto, da sucessão à sua descendência? Aleluia. Quando Jesus ressuscita o garoto, Jesus ressuscita a segunda coisa, a esperança. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança. Terceira coisa, quando Jesus ressuscita o garoto, que Jesus ressuscita dela, é alegria. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo, pastor Adelino, que os sonhos desta igreja não vai morrer, que os seus sonhos não vai morrer, que, aleluia, a esperança não vai ser ofuscada, não vai faltar alegria. Por quê? Porque é Jesus que patrocina, é Jesus que está no negócio. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Se coloque de pé, adorando, glorificando, exaltando, porque nesta noite Jesus chegou para mudar a tua história. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, e se o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, a vitória é garantida. A vitória é garantida. Quem acredita nesta palavra, quem crê nesta palavra, quem confia nesta palavra, quem é motivado pelo sangue. Parece que eu já vi a caráter da festa. Olha o meu lenço, é vermelho. O que é isso, pastor? É representação, é símbolo do sangue do Cordeiro. Eu já vi com uma gravata, é vinho, parece que é vermelho. É porque eu também já vi a caráter, sangue do Cordeiro. Quem
sobre a história de Naim? Porque Jesus chegou lá. Você nem entendeu. Sabe por que você está aqui nessa noite de pé? Porque o sangue está marcado na tua vida. Sabe por que você não é um derrotado e não vai ser derrotado? É porque Jesus está sobre a tua vida. Sabe por que você vai sair dessa? Diz para teu irmão, porque tem sangue no cordeiro. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite de milagre na tua vida. Porque tem sangue do cordeiro na tua vida.
Eu tenho o poder de mudar a sua vida, de transformar você. Se queres receber o Senhor nessa noite, basta levantar uma das suas mãos e dizer: pastor, eu quero. No meio dessa multidão, Jesus está chamando você. Há alguém nessa noite. O sangue de Jesus tem poder nessa noite para salvar a tua vida. Aonde está a primeira pessoa que ouviu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida para Jesus? Eu estou encerrando o culto após esse. Onde está a primeira pessoa? Há alguém essa noite para Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Pode libertar do vício. Pode libertar de todas as coisas que impedem você de se aproximar de Deus. Saiba de uma coisa: Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Há uma pessoa nessa noite para Deus. O relógio me manda parar, ultrapassei as 9 horas, mas eu aguardo você. Há alguém nessa noite que não é Deus, que quer entregar sua vida para Deus. Cadê você? O sangue de Jesus é seu. Há alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor. Parou de se se não houver ninguém, eu vou encerrar o convite. Há alguém? Os que são crentes levantem sua mão para o Senhor. Jesus nessa noite. Abraço o seu irmão, diga para ele mais uma vez, estamos encerrando a campanha, o sangue de Jesus. Deus abençoe para todos. Agradecer a Deus, pastor Carlos, vai lá agradecer a Deus. Oremos. Amado Deus eterno, é no teu nome, Senhor Deus, que finalizamos, Pai, esta campanha debaixo do teu céu. Continua abençoando o teu povo, livrando do mal, Deus. Pai querido, quebrando todo o laço, Pai querido, quebrando todo o grilhão. Senhor Deus, dando uma semana de vitória para o teu povo. Ó Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, venha abrir as portas para o teu povo. Se alguém enfermo no nosso meio, ó Senhor Deus, que ele venha receber esta semana o comunicado que ele está curado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero te agradecer e te adorar.